Meus irmãos, a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Os irmãos acreditam nisso? Amém. E é verdade, irmãos. Irmãos, como vocês já viram, o pastor não está aqui. O pastor designou o irmão Márcio para trazer a palavra hoje, mas ele não pôde vir e por algum motivo eu fiquei nervoso. Tá vendo, irmãos? E aí os irmãos oraram por mim, né? No último instante, os irmãos oraram por mim. Mas é assim que Deus faz, irmãos. Deus sempre vai trabalhar nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, mas com um propósito tão somente de nos mostrarmos que a perfeição está em Deus, que mesmo estando nervoso, Deus está aqui conosco. Amém. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Ezequiel capítulo 37. É uma passagem muito conhecida pelos irmãos. Ela tem como título A Visão de um Vale de Ossos Secos. Ezequiel 37, de 1 a 9. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada um ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. A vida é algo importantíssimo, mas com a vida também há a esperança. Então, hoje é o dia de esperança. Deus nos dá uma nova esperança para cada um de nós, uma renovação. Então, há esperança para mim em tudo que eu faço. Há esperança para os irmãos em tudo que vocês fizerem. Mas o fato é, há uma esperança para todos nós. E interessante que a esperança, ela vem surgir em meio a uma necessidade. O profeta estava diante de um vale. E esse vale tinha por característica principal ossos secos. Mas não era qualquer osso. A Bíblia diz que eram ossos, além de secos, eles eram sequíssimos, estavam mais do que secos. Talvez estivesse lá sem forma. Mas o fato é, os ossos eram
sequíssimos. Essa era a característica daqueles ossos. Muitas vezes nós estamos vivendo neste mundo sem esperança. Muitas vezes nós estamos olhando para a vida, mas não temos esperança. E muitas vezes nós buscamos essa esperança no mundo, nos valores materiais, nas coisas do mundo, nas pessoas. Mas a Bíblia diz que tudo vai passar. Mas a nossa esperança em Jesus Cristo, ela não passa, porque ela é duradoura, ela é infinita, ela vai durar por toda a eternidade. E essa esperança é quem nos faz andar, é quem nos faz caminhar, é quem nos faz abrir os olhos para ver o impossível. Era impossível profetizar como homem aqueles ossos secos. Como homem era impossível. E o que foi que Deus fez com o profeta? No versículo 2 diz: e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Mas no versículo 1 diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito. Não foi o homem natural, Deus o levou pelo Espírito. Por que Deus levou o profeta em espírito para aquele lugar? Porque na visão humana, ele não ia crer. Na visão normal do homem, ele não iria crer. Mas na visão espiritual, sim, ele iria crer, porque Deus pode todas as coisas. E foi assim que aconteceu. E ele observou aquele vale. E enquanto ele estava rodeando aquele vale, caminhando sobre aqueles ossos, olhando atentamente a condição daqueles ossos, foi-lhe dado a ordem, e a ordem foi profetizar. E o que é profetizar? É você falar de algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. É você tomar algo para a sua vida, que você não vê com esses olhos humanos, você sabe que não tem condições de acontecer, mas pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, você diz: vai ser. E foi assim que o profeta foi levado a este lugar, pelos olhos da fé, em espírito. É o que a palavra diz, em espírito. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos ver as coisas de Deus com os olhos do homem natural. Eu quero ver Deus fazer. Eu quero ver Deus operar para que eu possa crer nele. Não, o caminho é inverso. Primeiro nós cremos e depois Deus faz a obra. Porque quando nós cremos, nós temos fé. E o ingrediente principal na vida desse homem para profetizar era que ele tinha fé em Deus. Ele sabia que suas palavras como homem não tinham efeito nenhum. Mas o Espírito de Deus diz: vá, profetize, profetize. E ele profetizou exatamente como o Espírito lhe ordenou. Nem mais, nem menos, mas exatamente na medida. E o interessante é que o Espírito perguntou: você crê que esses ossos podem ter vida? E sabiamente, irmãos, em espírito ele respondeu: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. O que é que você tem feito diante do seu problema?
você tem falado para o Senhor: Senhor, Tu sabes da minha necessidade, Tu sabes que eu tenho uma fé pequena, mas eu sei que o Senhor pode resolver este problema. Será que nós temos feito isso durante todos os nossos dias? Ou será que simplesmente nós olhamos o problema, olhamos as dificuldades com o olhar humano e não com o olhar espiritual? E aí, meus irmãos, nós passamos a entender que tudo tem uma origem, tudo tem um significado. Aqueles ossos estavam sequíssimos, humanamente não tinha condições de ter vida ali. E aí o Espírito mandou ele profetizar. E a partir do versículo 5 diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Para que o Espírito entrasse naqueles ossos, não era normal o Espírito entrar nos ossos secos. Para que aqueles ossos tivessem vida, precisava de mais alguma coisa. Os ossos, eles estavam incompletos para que tivesse vida. E aí, a partir do versículo 6, começa a dizer: começa a origem da vida, porei tendões sobre vós. Primeiro ponto. Segundo ponto: farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. Veja, para que aqueles ossos tivessem vida, era necessário, primeiro, criar os tendões. Segundo, crescer a carne. Terceiro, a pele. E depois vivereis. Irmãos, isso nos remete à criação do homem, né? O homem foi feito do pó da terra, mas muitas vezes nós imaginamos que Deus fez lá o homem e pronto, só foi somente isso. A Bíblia fala que depois que Deus fez o homem, Deus soprou nele, deu o sopro da vida, ou seja, o Espírito Santo. Mas Deus fez o homem com cuidado, cada parte no seu devido lugar. Eu imaginava que foi feito lá o homem e aí Deus soprou. Não, as etapas para que o homem fosse completo, estava lá. Criaram-se os ossos, as carnes, depois o espírito, depois a pele e por último o Espírito. Irmãos, esse Espírito muitas vezes está faltando em nós. Muitas vezes nós estamos secos. Muitas vezes nós estamos sem pele, nós estamos sem carne, nós estamos sem tendões. Aquilo que vai nos dar o movimento como pessoa humana. Os irmãos já imaginaram ossos secos caminhando por aqui? Para nós seria anormal, né? O normal é o quê? Os ossos revestidos de tendões, de carne e de pele. É o que nós temos. Mas Deus quis mostrar para aquele profeta, dizendo: olha, há esperança para vocês. Há esperança para todos aqueles que creem em mim. Há esperança para todos aqueles que me buscam. Eu tenho a esperança, mas para que essa esperança possa ser visível, para que nós vejamos essa esperança, é necessário os olhos da fé, desafiar a sua fé. Se você não desafiar a sua fé, você não terá esperança. E sem esperança, o homem é semelhante aos ossos secos. Não tem vida, não tem valor.
não tem nenhuma condição de sobrevivência. Então, a vida está refletida no homem, no conjunto de todas as suas qualidades. Mas essa vida, ela deve ser refletida em Jesus Cristo. Irmãos, quantas vezes nós temos dificuldades de profetizar algo para a nossa vida? Quantas vezes nós também temos dificuldades de profetizar algo na vida do nosso irmão? A lógica funciona. Se eu não profetizo na minha vida, como eu vou profetizar na vida do meu irmão? Porém, irmãos, se eu profetizo as palavras de Deus na minha vida, se eu profetizo o poder de Deus na minha vida, consequentemente eu vou profetizar na vida do meu irmão. Eu vou profetizar que o irmão será vitorioso, porque Jesus é vitorioso, me concedeu a vitória e concede também ao meu irmão. Eu vou dizer para o meu irmão: olha, meu irmão, você vai conseguir, Deus vai lhe ajudar, porque Ele também me ajudou, e Ele ajudou a tantos quantos o procuraram com fé. E Deus vai fazer, irmãos. Deus diz que Ele tem algo muito grande para fazer na nossa vida, mas é preciso ter fé, porque as coisas de Deus nós só vamos discernir em espírito. O profeta aqui discerniu em espírito. A palavra não fala que ele foi levado como homem, mas a palavra diz que ele foi levado em espírito, e esse espírito é o Espírito de Deus. Então precisamos ter fé, e quem tem fé crê, e quem crê, irmãos, acredita, tem certeza que Deus fará o melhor na sua vida, mesmo que esse melhor não seja aquilo que nós estejamos esperando. Mas se não tiver a fé, nada feito. Se não tiver a fé, não tem condições de caminhar. Se não tiver a fé, não tem condições de visualizar o futuro, de olhar para frente. Porque a fé é o ingrediente que vai lhe fazer andar. Que nos momentos onde faltar tudo, você vai poder olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor vai me dar um escape. Tudo está ao contrário. Tudo em minha vida diz que eu não vou conseguir, que eu não vou fazer. Mas eu sei que o Senhor há de trabalhar por mim. O Senhor há de abrir as portas do céu e me ajudar. Irmãos, e com certeza Deus vai trabalhar, porque Deus tem prazer em nos ajudar. Deus tem prazer em responder às nossas orações. Mas não é qualquer oração. A palavra de Deus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé é impossível que Deus haja de forma concreta, de forma direta, de forma objetiva na sua vida. Sem fé, nada vai acontecer. Mas nós precisamos, irmãos, todos os dias caminhar. Todos os dias nós tomamos decisões. E essas decisões influenciarão as nossas vidas. Se for uma decisão acertada, ótimo, o resultado será maravilhoso. Se for uma decisão errada, daí já não é ótimo. A coisa vai ficar feia. Por quê? A palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, quer seja bom, quer seja ruim, ele colherá. A plantação depende de mim, depende de cada um de vocês, mas a colheita, não. O resultado das minhas ações não dependerá de mim.
não dependerá de mim. Então vamos plantar, vamos profetizar, vamos crer que mesmo onde não exista vida, Deus dá vida. Mesmo onde não exista esperança, Deus dá esperança. Mesmo quando tudo diga não, não, mas você olhe para você, para as suas limitações, mas contemple Jesus e diga: Jesus, estou aqui, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode, e eu creio. E com certeza, irmãos, Deus levantará os anjos do céu e vai chamar pelo seu nome. A Bíblia diz que vai chamar pelo nosso nome. Quando a bênção vem, ela vem em direção a nós. José do Egito, ele estava lá, escondido, preso, mas quando a bênção foi para ele, Deus deu ordem aos anjos: olha, hoje é o dia da vitória de José. Vá lá, chame o homem, onde ele estiver. E o anjo foi lá. Os homens de Faraó foram lá e disseram: José, o rei quer te ver. Mas o José não poderia ir de qualquer jeito. Olha, José, vá lá, se ajeite, dê um trato na barba, ajeite o cabelo. Se possível, tome um banhozinho, né, para chegar lá cheiroso. E vá lá que o rei quer falar com você. Interessante, irmãos, que enquanto José não chegou, as pessoas não se aquietaram. Enquanto José não pronunciou as palavras que Deus queria que o povo ouvisse, o povo não se aquietou. Mas quando José falou no nome do Senhor, então trouxe esperança para o povo egípcio. Irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. É tão perfeito que no final José ainda disse: olha, escolhi um homem sábio, um homem entendido, e coloque na frente desse problema para que vocês não pereçam. Com certeza, irmão, todos ali queriam essa posição, a posição de destaque, de mandar no Egito, de controlar todas as comidas, todos os cereais, todas as coisas. E eu acredito, irmãos, isso é palavra minha, viu? Não está na Bíblia não, mas eu acredito que o rei olhou, que o faraó olhou para os seus, e começou a procurar um homem capaz ali, e ele olhou tanto, que cansou, e não encontrou, mas o olhar de faraó foi em direção àquele homem simples, aquele homem preso, aquele homem condenado, e disse: é você, José, o homem para resolver esse problema, porque o Espírito de Deus está em você. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E o mesmo Espírito, irmãos, está em nós, o mesmo Espírito está dentro de nós. Agora é preciso crer. Se nós perguntássemos: quantos queriam ser José? Vamos fazer só aqui uma prova. Quantos queriam ser José? Levante a mão. Olha, irmãos, estou vendo que a fé está pouca, viu? Por que muitos não responderam que não queria ser José? Porque, irmãos, porque o sofrimento de José foi grande. Nós estamos visualizando a vitória, mas José foi preso, deve ter apanhado lá na prisão, foi humilhado, foi tirado do seu pai, sofreu, e depois veio a vitória. E é verdade, irmãos, a gente olha só o final, a parte bonita, a parte maravilhosa da história, mas temos que carregar todo o contexto de José. E graças a Deus, irmãos, que cada um tem sua história. Nós não vamos ter a mesma história de José,
Mas numa coisa nós nos parecemos. José foi fiel. José teve fé. E a vitória veio para ele. E nós não somos diferentes. Então, irmãos, que nós continuemos a crer nesse Deus, a viver essa palavra e a viver com fé.